Fala piloto, Rodrigo por aqui e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Top Pilot. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer alguma coisa um pouquinho diferente para você. Normalmente eu falo um pouco mais sobre aspectos da carreira do piloto. No vídeo de hoje eu resolvi te trazer um conteúdo mais técnico. Eu vim aqui falar sobre nuvens. Se você já me acompanha faz algum tempo, você sabe que na prova da ANAC existem 5 matérias que são cobradas, que são conhecimentos técnicos de aeronave, teoria de voo, meteorologia, regulamentos de tráfego aéreo e, por fim, navegação aérea visual. Hoje a gente vai estar abordando um assunto sobre meteorologia, que é uma das matérias que cai na prova da ANAC. São 20 questões dessa matéria na prova da ANAC e um dos assuntos que mais cai na prova da ANAC sobre meteorologia é justamente a questão das nuvens. Como é que as nuvens são formadas? Quais são os perigos das nuvens para a aviação? Quais são os tipos de nuvem que existem? Tudo isso é cobrado na prova da ANAC e também é extremamente importante na sua carreira como piloto. Por quê? Porque, como você vai ver ao longo dessa aula, as nuvens elas podem trazer um perigo para a aviação, sim. Porque algumas nuvens são formadas por gelo e aí pode formar gelo na sua aeronave, pode ter granizo dentro da nuvem, pode ter uma turbulência severa dentro da nuvem e tudo isso pode trazer prejuízo para a segurança de voo. Por isso é muito importante que o piloto ele seja capaz de identificar os diversos tipos de nuvens diferentes e saber qual perigo cada uma delas apresenta para o seu voo ou não. Existem nuvens também que são completamente inofensivas, que o piloto pode simplesmente passar por dentro dela sem problema. É sobre isso que eu vou falar aqui na aula de hoje. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir mais uma vez para você ir lá no Instagram e seguir a Top Pilot lá no Instagram. Já aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E depois, no final do vídeo, eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber se você gosta desse tipo de conteúdo mais técnico ou se você prefere aquele conteúdo mais voltado para a carreira. Então não deixa de escrever o seu comentário aqui embaixo desse vídeo depois que você acabar e me fala o que você achou desse vídeo. Combinado? Então vamos lá para o conteúdo. Bom, então como eu comentei, eu vou falar um pouco nessa aula contigo sobre nuvens. Eu vou explicar um pouco sobre formação de nuvem, classificação, tipos de nuvens e como que você faz como piloto para desviar das nuvens. É um conteúdo bastante prático, é um conteúdo que você vai utilizar muito na prática e você não precisa ser piloto para já começar a aplicar esse conteúdo na prática. Eu vou te explicar sobre os tipos de nuvens, depois eu quero que você, no seu dia a dia, tente identificar quais são as nuvens que estão passando aí no céu nesse momento na sua cidade. E um detalhe importante que essa aula eu basicamente peguei uma aula do Projeto Voando Solo, então uma aula que normalmente eu dou apenas para os meus alunos lá dentro do Projeto Voando Solo. Se você não sabe, o Projeto Voando Solo é um curso completo que eu elaborei que te ensina exatamente como sair do zero e se tornar um piloto. Nesse curso eu explico o passo a passo que você tem que seguir para se tornar um piloto e eu também te entrego de bandeja as 5 matérias que caem na prova da ANAC para que você consiga passar tranquilamente. O objetivo do Projeto Voando Solo não é que você passe na prova da ANAC. O objetivo do Projeto Voando Solo, que é o curso da Top Pilot, é que você entenda e que você aprenda tudo sobre essa parte teórica da aviação, para que quando você chegue na parte prática, você não tenha dificuldade nenhuma. Passar na prova da ANAC é uma mera consequência de você entender o conteúdo teórico. E se você quer saber um pouco mais sobre como se inscrever no Projeto Voando Solo, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição que você pode clicar e você pode verificar se as inscrições estão abertas nesse momento ou não. Provavelmente elas não vão estar. Por quê? Porque eu trabalho em forma de turmas. Eu não deixo as inscrições para o Projeto Voando Solo abertas o tempo inteiro. Eu normalmente abro as inscrições em um determinado dia, claro que eu aviso com antecedência antes de abrir as inscrições. Então eu abro as inscrições em determinado dia, eu coloco um número limitadíssimo de vagas e assim que fecha as vagas, eu normalmente fecho as inscrições. Normalmente eu abro a inscrição segunda-feira com a intenção de fechar na sexta. Só que nas últimas turmas eu sempre fechei antes, porque eu atingi o número de vagas antes, beleza? Então, se você tem interesse em participar, clica no link abaixo e dá uma olhada para ver se está aberto ou não. Se não estiver, você vai cair numa fila de espera, coloca o seu nome na fila de espera que vai valer a pena. Combinado? Então vamos lá. Aqui nessa aula eu vou passar sobre alguns assuntos. Quais assuntos que eu vou passar? Vou falar um pouco sobre o processo de formação de nuvens, como é que uma nuvem ela é formada. Eu vou falar sobre a classificação das nuvens,
depois sobre quais são os tipos de nuvem que você pode encontrar. Além disso, eu vou explicar qual o perigo de cada um desses tipos de nuvem, se é um perigo ou não, na verdade, para o seu voo. E por fim, eu vou falar sobre como que você faz para desviar das nuvens de uma forma segura. Então, começando pelo processo de formação de nuvens. Então, o que é uma nuvem? Uma nuvem nada mais é do que uma massa visível de partículas de água ou cristais de gelo suspensos na atmosfera terrestre. Ou seja, quando você vê uma nuvem, ela é água, ou partículas de água suspensas na atmosfera, ou gelo suspenso na atmosfera. Ou é água ou é gelo. Isso é a nuvem, basicamente. Como que ocorre esse processo de formação de uma nuvem? O processo de formação de uma nuvem, ele ocorre quando a água, o vapor de água, ele é resfriado e ele se condensa, ou seja, e para acontecer essa condensação, a gente precisa ter o que a gente chama de núcleo de condensação. O que é esse núcleo de condensação? É uma partícula sólida presente, suspensa na atmosfera. Essa partícula ela pode ser, por exemplo, fuligem, poeira, alguma impureza que esteja na atmosfera. A água, quando ela se resfria, o vapor de água, quando ele é resfriado e que ele entra em contato com esse núcleo de condensação, ela vai, como o próprio nome diz, condensar. E aí vai tomar a forma de nuvem. E existem algumas condições para uma nuvem se formar. Para você ter uma formação de nuvem, você primeiro precisa ter umidade do ar. Por quê? Porque como a nuvem ela é feita de água, então você precisa ter essa umidade presente no ar para que essa umidade ela se condense e forme a nuvem. Você também precisa ter a presença de núcleos de condensação, que, como eu falei, são essas pequenas impurezas que você tem na atmosfera. Essas impurezas que vão servir como um núcleo no qual, em volta, a água vai se condensar. Você também precisa ter um resfriamento do ar. Por quê? O ar, quando ele está na atmosfera, ele normalmente está em estado gasoso. Ele é um vapor de água presente na atmosfera. Então você precisa que esse ar seja resfriado para que ele possa condensar, ou seja, passar do estado gasoso para o estado líquido. E por fim, você precisa de alguma força que eleve o ar, que coloque ele para cima, justamente porque quando ele vai para cima, a atmosfera ela vai ficando mais fria conforme você vai aumentando a altitude. Então, conforme vai empurrando para cima o ar, ocorre resfriamento dele e aí, por sua vez, ocorre a condensação da água. E as nuvens elas podem se formar basicamente através de 3 processos diferentes. O primeiro processo é o processo convectivo, que é quando existe uma corrente de ar ascendente. Então, você pode ver aqui que a gente tem uma corrente de ar, o ar ele está subindo. No que ele está subindo, ele está empurrando uma massa de ar para cima. No que essa massa de ar é empurrada para cima, ela vai resfriar. Nisso que ela resfria, se você tiver umidade e se você tiver núcleo de condensação, esse ar ele pode condensar formando uma nuvem. Normalmente, esse tipo de processo convectivo normalmente é responsável por formar nuvens do tipo cúmulos e cumulonimbus, que a gente vai falar sobre esse tipo já já. Tá bom? Além disso, também existe o processo orográfico. Como é que funciona o processo orográfico? Novamente, existe uma força que empurra a massa de ar para cima, que a gente vai ver que é um obstáculo. Então, uma massa de ar está vindo em direção à montanha, ela está sendo empurrada pelo vento em direção à montanha. Quando ela bate na montanha, é um obstáculo. Então, para essa massa de ar ela transpor esse obstáculo, ela vai precisar subir, ela vai bater na montanha e a montanha vai servir como uma rampa, empurrando essa massa de ar para cima. Nisso que essa massa de ar é empurrada para cima, vai ocorrer o resfriamento. Por quê? Porque quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, a partir do momento que esse ar ele começa a subir, ele vai se resfriando. E nisso que ele se resfria, novamente, se você tiver umidade e se você tiver núcleo de condensação, pode formar uma nuvem. E por fim, existe o terceiro processo de formação de nuvem, que é o processo de formação frontal. Esse tipo de formação de nuvem, ele vai acontecer quando 2 massas de ar com características diferentes, que são chamadas frentes de ar, elas se chocam. Existe uma colisão entre as duas. Nesse ponto de encontro entre as duas, você vai ter diversos fenômenos meteorológicos. E esses fenômenos eles vão variar de acordo com o que você tem. Se é uma frente fria avançando sobre uma frente fria, se é uma frente fria avançando sobre uma frente quente. Enfim, esses fenômenos que são advindos
da colisão entre duas massas de ar, normalmente a gente tem uma aula específica só para isso, que é a aula sobre frentes, né? Frente de ar frio, frente de ar quente e por aí vai. Enfim, não tem como eu elaborar muito nesse assunto agora, mas entenda que quando duas massas de ar colidem, a gente vai ter formação de nuvem também. Qual tipo de nuvem? Abre basicamente uma caixinha surpresa. Você pode ter todos os tipos de nuvem possíveis com base na colisão entre duas massas de ar. Por quê? Porque uma vai avançar sobre a outra e nisso ela vai ser empurrada para cima e aí vai ocorrer o resfriamento e núcleo de condensação, umidade, forma nuvem, como eu já expliquei anteriormente. E como é que ocorre o processo de dissipação de uma nuvem? Como é que uma nuvem ela deixa de existir? Existem algumas formas para isso, tá? A primeira delas é através de uma corrente de ar vertical descendente. Então, você viu que se você tem uma corrente de ar ascendente, essa corrente de ar ascendente, ela vai empurrar, ela vai subir, vai se resfriar e aí pode formar uma nuvem justamente por causa desse resfriamento. Agora, se você tem o contrário, se você tem uma nuvem e você de repente tem uma corrente de ar descendente empurrando essa nuvem aqui para baixo, no que ela descer, ela vai esquentar. No que ela esquentar, a água vai evaporar novamente e aí vai se transformar em apenas umidade do ar. A nuvem vai deixar de existir. Outra forma que a gente pode ter para dissipar uma nuvem é se ela tiver uma perda de umidade. E como é que isso acontece? Através da precipitação. Se você tem uma nuvem e ela começa a descarregar toda a umidade que ela tem, começa a jogar água fora, ou seja, chover, ou então chover, gelo, granizo, qualquer tipo de precipitação, essa nuvem ela está perdendo umidade. E a partir do momento que ela está perdendo umidade, ela vai deixar de existir. Justamente por quê? Porque a nuvem é umidade. A partir do momento que ela está jogando a umidade dela fora, ela vai deixar de existir. Outra forma que a gente pode ter para dissipar uma nuvem é se ela se misturar com uma massa de ar seco, também pela parte da perda de umidade. Se você tem uma nuvem andando aqui e aqui tem uma região de massa de ar seco, uma massa de ar bem seca, quando ela entrar aqui, ela vai ceder um pouco da umidade dela para a massa de ar. Esse ar seco ele vai chupar essa umidade daquela nuvem e aí aquela nuvem vai perder sua umidade e vai deixar de existir também. E por fim, a última forma que a nuvem tem de dissipar é através da insolação. O que seria insolação? Seria ela ser aquecida pela radiação solar. Agora vamos falar um pouquinho sobre classificação de nuvens. Como é que as nuvens podem ser classificadas? Bom, elas podem ser classificadas com base na sua aparência e com base na sua altura da base. Vamos analisar agora esses critérios. Bom, com base na aparência, na forma dela, como é que pode ser classificada? Pode ser classificada em nuvens estratiformes e nuvens cumuliformes. As nuvens estratiformes, elas tendem a ser um tapetão, elas têm uma aparência um pouco mais horizontal. É esse tipo de nuvem aqui. É aquela nuvem que ela é um pouquinho mais lisinha, ela não tem tanto pronunciamento vertical, ela não é muito alta. Ela é longa e fina. Esse tipo de nuvem é característico de uma massa de ar estável e normalmente é composta por água ou por cristais de gelo. Exemplos de nuvens estratiformes é a nuvem do tipo stratus, stratocumulus, nimbostratus, altostratus, cirrostratus. A gente vai estudar sobre esse tipo de nuvem já já, beleza? E temos também as nuvens cumuliformes. Essas nuvens elas têm um pronunciamento vertical bem maior. Elas são muito mais altas do que largas. A nuvem estratiforme é muito mais larga do que alta. A nuvem cumuliforme ela é mais alta do que larga. Normalmente ela é feita por uma massa de ar instável, ou seja, aqui dentro normalmente você vai ter uma turbulência muito forte, você vai ter corrente de ar ascendente, corrente de ar descendente, você vai encontrar uma certa turbulência aqui. Nesse tipo de nuvem, normalmente não tem um processo de convecção, que é o ar subindo, né, o movimento vertical do ar. Você não vai ter esse processo do ar subindo. Aqui, na nuvem do tipo cumuliforme, a principal característica dela é que vai ter uma corrente de ar ascendente próximo ao centro dela. Então, normalmente, por conta desse ar ascendente, ela costuma ter um grande desenvolvimento vertical. Não possui um formato muito uniforme, é meio que uma bagunça, porque vai variar de acordo com a intensidade das correntes de ar lá dentro dela. Ela possui fortes correntes convectivas e grandes partículas de água ou cristal de gelo em seu interior. Então, aqui dentro você pode ter
tanto água quanto cristais de gelo. Esse tipo de nuvem normalmente traz um perigo um pouquinho maior para a aviação. Por quê? Porque dentro delas a gente pode ter turbulência, tanto moderada quanto severa, quanto leve, e também a gente pode ter granizo ou formação de gelo, e isso vai ser perigoso para a aviação. Quando a gente tem correntes de ar ascendentes e descendentes dentro de uma nuvem, uma região de turbulência. E turbulência nada mais é do que uma força atuando na aeronave. E quanto mais forte for a turbulência, maior é o esforço que ela vai causar na estrutura da aeronave. Por exemplo, se você pegar um Cessna 152 e colocar em um lugar de turbulência severa, de turbulência muito pesada, pode ser que ele sofra danos estruturais na aeronave, né? Então, em casos extremos, pode até quebrar a aeronave no meio do voo. Isso pode acontecer. O estresse pode ser tão grande que a aeronave pode quebrar durante o voo. Claro que para um Cessna 152 entrar dentro de uma turbulência severa, o piloto teve que ser completamente sem noção. Ele não estudou meteorologia na vida dele, porque é previsível um local de turbulência severa. E também é mais comum em locais de elevadas altitudes, em nuvens extremamente pesadas, extremamente carregadas e também em altitudes mais elevadas. Então, normalmente, quem vai enfrentar turbulência severa são as aeronaves de grande porte, aeronaves que aguentam mais a porrada. Além disso, a gente pode ter também, como eu comentei, granizo. Granizo é extremamente perigoso para a aviação. Por quê? Porque alguns granizos chegam a ser do tamanho de uma bola de tênis. Agora imagina uma bola desse tamanho de gelo maciço batendo numa aeronave a uma velocidade de 800, 900 km por hora. Causa um estrago bem grande. É só você olhar nessa foto aqui agora. Você vê o estrago que o granizo pode trazer para uma aeronave. E por fim também podemos ter formação de gelo. A formação de gelo ela também é perigosa para a aeronave. Por quê? Porque ela vai mudar o perfil aerodinâmico da aeronave. Ela vai gerar mais arrasto. Ela pode, às vezes, congelar uma superfície de comando. O piloto ele comanda a aeronave através de umas partes móveis da aeronave. Se essa parte móvel congelar, o piloto não consegue controlar a aeronave dele. E outra, a asa ela tem um formato específico. Teve um engenheiro que se matou de estudar para fazer a asa num formato específico. Se você enche essa asa de gelo, você está alterando esse formato da asa. Então ela vai ser muito menos eficiente e em casos extremos ela pode ser tão pouco eficiente que impede o voo da aeronave, ou seja, a aeronave começa a cair. Esse tipo de nuvem, como uniforme, normalmente é característico de nuvens do tipo cumulus e cumulonimbus, que a gente vai estudar já já também. Agora vamos estudar as nuvens com relação à sua altura da base. O que é a base da nuvem? É a parte de baixo da nuvem. Então aqui, ó, essa parte de baixo da nuvem aqui é a base da nuvem. A gente chama de nuvens baixas aquelas nuvens que têm uma base próxima da superfície e o topo ele está até no máximo 6.500 pés. Essas são as nuvens baixas. Quais são esses tipos de nuvens? A gente tem a stratus, que é chamada de ST, o código meteorológico dela, stratus cumulus, nimbus stratus e nuvens do tipo cumulus. Também podemos ter as nuvens médias, que são aquelas de média altitude. A base ela fica entre 6.500 e 20.000 pés. Normalmente, essa nuvem baixa, como está numa temperatura um pouquinho mais elevada, né, não está tão assim, a temperatura normalmente não chega abaixo de zero, pelo menos aqui no Brasil, até 6.500 pés. Então, normalmente você vai ter nuvens formadas por vapores de água. É raro conter gelo, mas pode ser que contenha sim também. Já em nuvem média, você vai ter uma mescla entre água e cristais de gelo também. Então, aqui você já começa a ter formação de gelo. A temperatura entre 6.500 pés até 20.000 pés pode chegar aí na casa dos menos 20 graus, dependendo da altitude que você tiver. Menos 30, às vezes até menos 40 graus. Então você já começa a ter uma temperatura bem baixa. E numa temperatura mais baixa você vai ter cada vez mais a frequência de cristais de gelo e também pode ter formação de gelo na aeronave. Exemplos de nuvens do tipo média são altocúmulos e altoestratos. E por fim temos as nuvens altas. As nuvens altas são aquelas formadas normalmente por cristais de gelo. Por que por cristais de gelo? Porque, enfim, a partir de 20.000 pés você com certeza vai estar com uma temperatura muito abaixo de zero. Então, para você ter água no estado líquido, com uma temperatura muito abaixo de zero, é difícil. Então, normalmente as nuvens são formadas mais por cristais de gelo do que por água propriamente dita. Esse tipo de nuvem ela tem como base acima de 20.000 pés
e normalmente você vai ter formação de gelo severa, você vai ter uma formação de gelo bem forte desse tipo de nuvem. Exemplos desse tipo de nuvem: cirrocúmulos, cirrostratos e nuvens cirros. Relaxa que a gente vai explicar sobre cada um desses tipos já já. E por fim, o último tipo de nuvem que a gente tem é a nuvem de grande desenvolvimento vertical. Esse tipo de nuvem está associado a uma grande instabilidade atmosférica. Então, por exemplo, essa nuvem aqui é uma nuvem de grande desenvolvimento vertical. Você vê que ela tem um formato bem pronunciado para cima. Por quê? Porque a gente tem aqui o ar subindo. O ar está subindo aqui, ele está bem estável e ele está subindo. E nisso que ele sobe, ele vai empurrando essa umidade para cima, que vai formando a nuvem. Esse ar vai se resfriando, essa umidade vai se resfriando e vai se tornando uma nuvem. Nesse tipo de nuvem, você normalmente tem uma grande instabilidade atmosférica, então você vai ter uma nuvem bem violenta, normalmente associada a vários fenômenos perigosos para a aviação, como, por exemplo, trovoadas, tesouras de vento, também chamado de wind shear, rajada de vento, então ventos muito fortes, turbulência severa, formação de gelo moderada, formação de gelo severa, microbursts, que são correntes de ar descendente extremamente abruptas. Enfim, existem vários fenômenos perigosos para a aviação que estão presentes dentro de uma nuvem de grande desenvolvimento vertical. Quanto maior o desenvolvimento vertical da nuvem, mais perigosa ela é. A base desse tipo de nuvem normalmente se encontra a baixa altura, próxima à superfície, e o topo ele pode chegar até 60 mil pés. Ele vai chegar até onde tiver umidade. A partir do momento que você começa a chegar na estratopausa, você começa a não ter mais umidade suficiente para formar uma nuvem, mas até lá você consegue, até o topo da estratosfera você consegue ter uma nuvem desse tipo, de grande desenvolvimento vertical. Não é tão comum, tá? O mais comum é chegar até 30 mil pés ali, no máximo, uma nuvem dessa. Mas existem reportes dela chegando até 50, 60 mil pés. É raro, mas pode acontecer. Agora, finalmente, vamos falar sobre os tipos de nuvem. Existem vários tipos de nuvem, eu já comentei alguns, estratos, cúmulos, enfim. Agora a gente vai explicar cada um desses tipos de nuvem. Vamos lá. Então, primeiro, uma nomenclatura, né? Uma forma fácil de você entender quais são os tipos de nuvem. Vamos lá. Nuvens altas, normalmente elas vão se chamar cirro alguma coisa. Nuvens médias vão se chamar alto alguma coisa. E nuvens baixas não tem um prefixo, é só cirros, estratos ou estratos cúmulos, enfim. E nuvem baixa normalmente não tem um prefixo, né? Nuvens com grande extensão horizontal vão ser nuvens estrato e nuvens com grande extensão vertical vão ser nuvens cúmulos. Nuvens com grande potencial para precipitação, ou seja, aquela nuvem mais cinza, mais carregada, a gente chama ela de nimbo. Então, só a partir daí a gente já pode inferir algumas coisas. Por exemplo, a gente tem uma nuvem cirro-stratus aqui em cima. Cirro é nuvem alta. Strato é aquela nuvem estratificada. Ela tem extensão horizontal e tem pouco desenvolvimento vertical. Aqui a gente tem uma cirro-cúmulos. Então, cirro é uma nuvem alta. Ela está lá em cima. Cúmulos, ela tem um pouquinho mais de desenvolvimento vertical. A mesma lógica segue aqui para as nuvens médias, altostratos, altocúmulos. Nuvens baixas, é só estratos, estratocúmulos, nimbostratos, enfim. Não tem um prefixo, né? Só tem basicamente o nome da nuvem. Vamos estudar cada uma delas então. Então, começando pela nuvem stratus. Essa nuvem stratus, ela normalmente é uma nuvem de cor um pouquinho mais cinza. Ela acontece a baixa altura, tá? Então fica mais próximo à superfície. Ela vai ter camadas uniformes e suaves. Ela não vai ter ela não parece muito aquela couve-flor que você vê numa nuvem. Ela tem um formato mais de tapete, um tapetinho. Esse tipo de nuvem é característico de uma atmosfera estável. Então, por ser uma atmosfera estável, você não vai ter muita turbulência. Esse tipo de nuvem, por estar a baixa altitude, normalmente é composta principalmente por gotículas de água. Não costuma ter muita formação de gelo em nuvens stratus, ou seja, essas nuvens a baixa altura. Ela pode acontecer também de ser formada colada com a superfície terrestre, então quando ela está bem baixa mesmo. Quando isso acontece, é o que a gente chama de nevoeiro, ou seja, se você mora na região sul, ou então mora numa região de serra, alguma coisa assim, muitas vezes você já acordou de manhã, abriu a janela e você não conseguiu ver um palmo na sua frente, né? Por quê? Porque estava com nevoeiro. O que é esse nevoeiro? Nada mais é do que uma nuvem strato
colada na superfície. E ela também pode se apresentar em formato de fractostratus, ou seja, ela possui algumas falhazinhas, algum buraco no meio dela. Então vamos lá. Qual o perigo desse tipo de nuvem para aviação? Basicamente, o único perigo é que ela impede a sua visualização. Se você está voando dentro dela, por exemplo, dentro de um nevoeiro, você não consegue ver um palmo na sua frente. Mas fora isso, ela não costuma ter formação de gelo, não costuma ter corrente muito forte ascendente de ar, então não vai ter turbulência e também não vai ter granizo, normalmente. Stratocúmulos é o próximo tipo de nuvem que a gente vai ver. Rodrigo, você falou que strato é uma nuvem que é mais horizontal, uma cúmulos é uma nuvem mais vertical. Então, como assim uma stratocúmulos? Bom, a stratocúmulos ela é meio que uma nuvem de transição. Ela não é nem uma cúmulos nem um stratus, é o meio termo. Ela é um stratus que acabou desenvolvendo um pouco verticalmente. Então ela chega a ter um certo desenvolvimento vertical, mas ela também tem um desenvolvimento horizontal grande. Ela é um meio termo entre um stratus e um cúmulos, tá bom? Ela normalmente apresenta uma cor cinzenta ou esbranquiçada, então ela fica um pouquinho mais cinza e ela sempre contém umas partes mais escuras, uma partezinha mais cinza, uma partezinha mais escurinha, que é composto por água. Esse tipo de nuvem é formado por gotículas de água. E dentro do seu interior você vai ter uma turbulência leve ou moderada. A partir daqui você já começa a ter uma certa turbulência. Por quê? Aqui é um stratus cumulus, ela já começa a ter um pouquinho de desenvolvimento vertical. Ou seja, você tem uma certa corrente vertical de ar aqui. Por mais que ela não seja muito forte, você já tem uma certa corrente vertical. E quando a aeronave passar nessa corrente vertical, ela vai ser empurrada para cima. Por isso que a gente tem uma certa turbulência aqui nesse tipo de nuvem. Ainda assim, ela é uma nuvem relativamente fraca e não apresenta tanto perigo para a aviação assim. Turbulência leve, turbulência moderada, a maioria dos aviões atualmente consegue resistir tranquilamente. Agora vamos falar um pouco sobre a nuvem do tipo Nimbo Stratus. Lembrando, Nimbo é com potencial de precipitação e Stratus é a nuvem com desenvolvimento horizontal. Então é esse tipo de nuvem assim, ela é grande horizontalmente falando e ela tem um potencial de precipitação. Essa nuvem, ela normalmente tem uma cor mais cinza, uma cor mais escura, tons mais escuros. Ela chega a bloquear raios solares, então ela deixa o dia com aspecto um pouquinho mais escurecido. Você acaba... Ela é aquela nuvem que escurece instantaneamente o dia. Ela tem uma base baixa, então ela é um pouquinho mais baixa e um pouquinho mais difusa. Ela fica a baixa altura, a base dessa nuvem, e ela está associada à precipitação. Normalmente você vai ter pancadas de chuva com base nessas nuvens. Essas nuvens elas vão trazer umas certas pancadas de chuva para aquela região. Esse tipo de nuvem é formado por gotículas de água e, em alguns casos, também pode ter cristais de gelo. Tudo depende de como é que está a temperatura lá dentro dessa nuvem. Esse tipo de nuvem está associado, como eu falei, à precipitação. Dentro do interior dessa nuvem pode ter formação de gelo, você vai ter uma umidade bem elevada e você vai ter também uma temperatura normalmente bem baixa dentro dessa nuvem. Então você pode ter formação de gelo dentro dessa nuvem, que já é um perigozinho para a aviação também. Você também pode ter turbulência moderada ou severa no seu interior. Nuvens altoestratos. Agora a gente já passou para essa camada de nuvens aqui, a camada de nuvens em média altitude. Então, a altoestratos, ela normalmente é uma nuvem stratus, só que mais elevada. Por ela estar mais elevada, ela vai ter mais cristais de gelo. Ela vai ser composta por água e por cristais de gelo. Normalmente é uma mistura dos dois, de água no estado líquido e cristais de gelo também no estado sólido. E ela também, muitas vezes, ela é composta por partículas de água, gotículas de água super resfriadas. O que são essas gotículas de água super resfriadas? Bom, eu tenho certeza que você já esqueceu algum dia a cerveja no congelador. E aí, quando você tirou a cerveja do congelador, quando você tocou nela, ela começou a instantaneamente, você deu início a um processo de congelamento dessa cerveja. Por que isso aconteceu? Porque essa cerveja ela estava no estado super resfriada. Ela estava com a temperatura abaixo do seu ponto de congelamento, então temperatura muito abaixo de zero, e faltava só dar um iniciozinho no processo químico, no processo físico-químico para congelar essa água. A gotícula de água super resfriada ela é exatamente isso.
Ela é uma água com temperatura muito abaixo de zero, só que ela ainda está no estado líquido. Ela só precisa de um pequeno incentivozinho para instantaneamente congelar e passar para o estado sólido. Então, por isso que muitas vezes esse tipo de nuvem vai formar gelo na aeronave. Por quê? Quando a sua aeronave estiver passando dentro dela, essas gotículas super resfriadas de água, assim que elas tocarem na aeronave, elas vão congelar. E aí vai formar gelo na sua aeronave. Esse tipo de nuvem não forma halo. A gente vai falar um pouquinho já sobre esse halo e muitas vezes cai na prova da ANAC. Ah, a nuvem que forma halo é a nuvem do tipo... Aí você tem que responder. Enfim, essa nuvem altoestratos, ela não forma halo, apesar dela ter gelo na sua composição. Próxima nuvem é a nuvem altocúmulos. Então, esse tipo de nuvem aqui. Normalmente é um banco ou um lençol, então uma camada de nuvem branda ou acinzentada. Ela normalmente possui uma sombra própria, então você consegue ver a sombra dela no chão e ela é composta por gotículas de água ou cristais de gelo. Essa nuvem, ela não é assim tão forte quanto uma nuvem cumulonimbus, por exemplo, uma nuvem cúmulo lá embaixo. Por quê? Porque como ela se formou alto, a base dela está acima de 6.000 pés, então significa que a corrente vertical que tem dentro dela não é tão forte assim. Então ela é uma nuvem mais branda. Sabe quando você olha para o céu e parece que tem vários carneirinhos, né? Chama de céu encarneirado? Esse tipo de nuvem é nuvem altocúmulos. Agora vamos passar para as nuvens altas, aquelas nuvens que estão acima de 20.000 pés, a base delas. Então, começando pela nuvem Cirrus, que é essa nuvem aqui. Essa nuvem Cirrus, ela tem um aspecto bem delicado, um aspecto sedoso, parece um fio de seda com algumas fibrazinhas. Então, ela é bem suave, esse tipo de nuvem. Ela tem uma cor branca bem brilhante. Por que ela tem essa cor branca bem brilhante? Porque ela é formada principalmente por cristais de gelo. Ela tem muito gelo na sua composição. E aí o gelo ele reflete muita luz, por isso que fica um branco bastante intenso. Ela não apresenta fenômenos significativos ao voo, porque é uma atmosfera bem estável, você não vai ter muita pancadaria lá dentro, não vai ter turbulência dentro de uma nuvem dessa. É uma nuvem bem tranquila, uma nuvem da paz. Como ela é uma nuvem que a umidade dela está praticamente 100% já transformada em cristais de gelo, normalmente ela também não tem uma tendência de formar gelo na aeronave. Lá no alto também temos as nuvens do tipo Cirrus Stratus, que é esse tipo de nuvem aqui. Esse tipo de nuvem nada mais é do que uma nuvem stratus em alta altitude, em uma elevada altitude, acima de 20.000 pés. Qual que é a principal característica desse tipo de nuvem? Ela forma um halo. Então, se você olhar ela de baixo para cima, você vai ver um halo ao redor do Sol ou então ao redor da Lua, através da fonte de luz que estiver lá em cima. Essa nuvem, ela é bem fina, bem transparente, ela parece um véu. Ela é bem fininha, bem transparente, meio que esbranquiçada. E ela não vai ocultar nem o Sol nem a Lua, você consegue ver o Sol e a Lua do outro lado. Ela é composta por cristais de gelo e quando você olha para o Sol ou olha para a Lua através dessa nuvem, você vai ter esse halo aqui, você vai conseguir ver esse halo. Você conseguiu ver isso aí? Provavelmente é uma nuvem do tipo Cirrus Stratus. Agora a última nuvem alta que a gente tem é a Cirrocumulus. A Cirrocumulus, como eu falei, Cirro é de elevada altitude e cúmulos ela tem desenvolvimentozinho vertical. Ela apresenta um aspecto delgado composto por elementos muito pequenos em forma de grânulos ou rugas. Então são mini ruguinhas, são mini cucurutozinhos. Tem um desenvolvimento vertical, mas também não é tão absurdo assim. É um desenvolvimento vertical bem fininho. Até porque você não consegue ter uma corrente de ar tão forte assim, ascendente, em elevadas altitudes. Normalmente esse tipo de nuvem está associado a correntes de jato, chamados de jet stream. Jet stream nada mais é do que um vento extremamente forte que tem normalmente em altas altitudes. Os pilotos muitas vezes utilizam esse vento para chegarem mais rápido no seu destino. Essa nuvem ela é composta por cristais de gelo e ela pode ter turbulência e formação de gelo no seu interior. Agora vamos falar sobre aquelas nuvens de desenvolvimento vertical, aquelas nuvens com grande desenvolvimento vertical. Começando então pela nuvem cúmulos. A nuvem cúmulos ela tem um contorno bem definido. Você consegue ver o contorno dela através de... parece uma couve-flor. Ela tem... parece um algodão doce, né, basicamente. Ela tem uns blocozinhos assim e ela é formada por esses blocos. Então é o tipo de nuvem que você vê normalmente num dia quente, né? Num dia quente você consegue ver
melhor esse tipo de nuvem. Esse tipo de nuvem é característico, um ar instável e que tem uma certa corrente vertical dentro dele. Então aqui numa nuvem cúmulos você vai ter uma corrente de ar ascendente próximo ao centro, tá? É isso justamente que faz aquele formato pronunciado para cima dela. Elas ocorrem com mais frequência sobre a Terra durante o dia, por quê? Porque o raio solar ele bate na Terra, no que ele bate na Terra, a Terra vai refletir grande parte dessa radiação solar e vai aquecer o ar. Nisso que esse ar próximo à Terra aquece, ele vai subir, né? O ar quente ele sobe e o ar frio desce. É por isso que se instala ar-condicionado na parte de cima do cômodo, porque o ar frio ele é mais denso, ele vai tender a descer. Já o ar quente ele é menos denso, ele tende a subir. Uma panela quando está no fogo, uma panela de água quando está no fogo, conforme o vapor a água vai evaporando, ela vai subindo, justamente porque o ar é menos denso. Então, se a radiação solar ela aquece a Terra e a Terra, por sua vez, vai aquecer aquele ar que está em contato direto com a Terra, vai ter uma corrente de ar ascendente, porque esse ar é quente, ele vai começar a subir. Já durante a noite, não tem tanta essa incidência solar. A Terra ela não está muito quente. A Terra ela perde a temperatura muito facilmente. Então, chega durante a noite, o piso fica frio. A superfície da Terra ela fica fria, com exceção de alguns locais que não são bons condutores de calor. Por exemplo, a água. A água ela demora para esquentar, mas uma vez que ela esquenta, ela fica quente por muito tempo. Então, durante a noite, a água, ela normalmente está mais quente, a água fica bem quente à noite, né? Porque ela reteve todo aquele calor que ela recebeu durante o dia. E aí, durante a noite, a água vai lentamente cedendo um pouco do calor dela para a atmosfera. Então, durante a noite, a água que vai aquecer o ar que está em contato direto com ela e a nuvem tende a se formar em cima da água. E o processo de formação desse tipo de nuvem costuma ser orográfico ou convectivo. E, como eu falei, é associado a uma atmosfera instável. Vamos ter dentro dessa nuvem precipitação em forma de pancada. Você vai ter pancada de chuva, uma chuva mais densa. Aquela chuva com gotas grossas, né? Aquela gota que bate na pele e chega a dar uma machucada. Essas nuvens cúmulos, elas podem crescer tanto que elas acabam chegando no nível que elas são chamadas de Towering Cumulus, também chamadas de TCU na aviação. É uma nuvem cúmulo que cresceu um pouco mais, ela vira uma Towering Cumulus, então ela ganha um desenvolvimento vertical maior. Ela normalmente é composta por gotículas de água, muita gotícula de água, e também por cristais de gelo no seu interior. No seu núcleo, dentro de uma nuvem cúmulos, no núcleo dela, bem no centro, você vai ter uma forte atividade convectiva. Então você vai ter turbulência moderada ou turbulência severa e pode ter também formação de gelo na aeronave. É uma atmosfera bem instável. E por fim temos a nuvem do tipo cumulonimbus. A nuvem do tipo cumulonimbus é o grande vilão da aviação. Ela representa uma grande instabilidade no ar. Dentro dessa nuvem você vai ter uma corrente vertical muito forte mesmo, tá? Tá associada a tempestades, a trovoadas e devem sempre ser evitadas pelo piloto. O que é a cumulonimbus? A cumulonimbus nada mais é do que uma nuvem cúmulos que cresceu. A cumulonimbus, ela normalmente se forma da seguinte forma. Você tem uma nuvem cúmulos, se ela tiver condições propícias, ela vira uma TCU, uma Towering Cumulus, então uma nuvem bem alta, e por final, quando ela atinge o grau máximo de maturidade dela, uma tempestade no nível máximo de maturidade, ela vira uma nuvem do tipo cumulonimbus, que é essa nuvem aqui que você vê na foto. Ela tem um formato bem característico, que é um formato de bigorna. Aqui dentro a gente tem o ar, ele sobe, vai empurrando a nuvem para cima, e quando chega em altitudes mais elevadas, ele vai perdendo força. Esse ar ele perde um pouco de força e aí ele vai se dissipando. Nisso que ele se dissipa, ele forma uma nuvem do tipo cirrus, normalmente aqui no topo, né? Cirrus stratus. Uma nuvem cirrus stratus aqui no topo, e a nuvem fica com essa aparência de bigorna. Você vê que ela parece uma bigorna, essa nuvem. Dentro dela você vai ter gotículas de água, você vai ter cristal de gelo, você vai ter gotas super resfriadas, então formação de gelo intensa, você pode ter flocos de neve e pode ter granizo, que é extremamente perigoso para a aviação, que pode trazer grandes danos para a aeronave. Esse tipo de nuvem vai apresentar grandes perigos para a aviação, como por exemplo, turbulência forte e violenta e formação de gelo severo. Os perigos então para a aviação: formação de gelo, granizo,
tempestades, trovoadas, tesoura de vento, que são chamadas de wind shear, turbulência severa e ventos fortíssimos. Dentro dessa nuvem, se você estiver num Boeing 767, ainda assim não é interessante que você entre dentro de um CB. Por quê? Vai tomar porrada, o avião vai tomar muita porrada, vai bater muito, vai balançar muito e dependendo da força da nuvem pode até danificar o avião. Bom, falamos então agora sobre cada um dos tipos de nuvens, falamos sobre a classificação, falamos sobre quais são os perigos de cada uma dessas nuvens para a aviação. Agora vamos falar um pouco sobre quais nuvens você deve evitar e como você deve fazer para evitar essas nuvens. Vamos falar sobre desvio de nuvem. Então, começando pelo básico, né? Existe o voo visual e o voo por instrumento. Primeiro a gente precisa entender essas diferenças. Bom, no voo IFR, ou seja, o voo por instrumento, o piloto está utilizando os instrumentos da aeronave dele para poder se balizar. Então, não necessariamente ele precisa estar vendo o lado de fora da aeronave, ele não precisa estar em contato com o terreno. Ou seja, não tem problema se ele não estiver vendo nada. Ou seja, nuvens do tipo stratus em geral não tem grande problema. Por quê? Porque elas só atrapalham a visibilidade do piloto. Elas não costumam ter uma forte atividade convectiva lá dentro. Ou seja, não tem uma turbulência muito forte dentro. Algumas podem ter formação de gelo, pode, sim, claro, mas normalmente são nuvens um pouquinho mais fracas. Então, voando IFR, existem alguns tipos de nuvem que você pode entrar, porque não tem um perigo maior. Existem outros tipos de nuvem que você vai evitar de qualquer forma, que a gente vai falar sobre elas já já. Importante, para você voar sobre regras de voo por instrumento, ou seja, para você voar IFR, você precisa ter habilitação e você precisa estar em uma aeronave homologada para fazer voo IFR. Muito importante isso. Nem pense em voar por instrumento se você não tiver habilitação para isso e se a sua aeronave não for homologada para isso. Esse é um dos maiores causadores de acidente na aviação. É o cara que não é habilitado, que está voando uma aeronave não homologada e que tenta voar por instrumento. Causa muito acidente isso. Então, nem pense em voar por instrumento se você não for habilitado e se não estiver numa aeronave homologada. Estudos mostram que um piloto não habilitado voando em condições de voo por instrumento, ou seja, dentro de uma nuvem, ele perde o controle do avião em média em 178 segundos. Ou seja, em menos de 3 minutos, o cara já não sabe o que está acontecendo com o avião dele. Ele tem um fenômeno chamado de desorientação espacial. Então, a taxa de sobrevivência de pilotos que não são habilitados, que não têm um treinamento específico para voar por instrumento, é baixíssima em condições de voo por instrumento, ok? E é por isso que quando você está voando visual, normalmente você começa a sua formação de piloto, você só voa regras de voo visual, e na regra de voo visual você tem que obrigatoriamente ter contato visual com o terreno. Ou seja, você não pode entrar em nuvem. Por quê? Se você entrar em nuvem, você vai deixar de ver o ambiente à sua volta. E isso é completamente proibido em voo com regras de voo visual. Ou seja, você tem que desviar de todas as nuvens quando você estiver voando VFR. Quando você está voando também sobre regras de voo por instrumento e FR, é interessante que você tenha um radar meteorológico a bordo da sua aeronave. O radar meteorológico ele vai te avisar quando você tem uma nuvem muito pesada ou não, tá? Então é um artifício bem interessante que te impede, te dá mais informação para poder tomar uma decisão se você vai desviar de uma nuvem ou não. Então vamos lá. Estou voando visual. De quais nuvens eu tenho que desviar? Todas, absolutamente todas. Voando visual, você deve desviar de todas as nuvens porque você não pode entrar em nuvem, ok? Estou voando sob regras de voo por instrumento. Quais nuvens eu devo evitar? Via de regra, evite as nuvens com grande desenvolvimento vertical, ou seja, towering cumulus e cumulus nimbus. Essas duas nuvens são nuvens fortes, são nuvens pesadas, são nuvens que trazem perigo para o voo. Então, de forma geral, evite essas nuvens. As outras, com maior desenvolvimento horizontal, nesse caso, em regras de voo por instrumento, não é tão perigoso assim você voar dentro dela. O máximo que pode acontecer é você encontrar uma formação de gelo. Você está lá voando e você percebe que começou a formar gelo no para-brisa, ou então na asa da sua aeronave. Não tem problema, não tem motivo para pânico, você tem tempo para pensar, é só você mudar o seu nível de voo. Você sobe, ou então você desce, procura uma altitude que tem uma temperatura um pouco mais elevada, ou então um pouco mais baixa, dependendo da situação, que provavelmente esse gelo ele vai se derreter. Não tem motivo para pânico, não tem nada de grave inicialmente. Claro, se você estiver numa região de formação de gelo e você não tomar nenhuma atitude,
vai ficando cada vez pior, até que talvez seja impossível manter o voo da sua aeronave. Mas se você estiver atento ao seu voo, percebeu que está formando gelo, muda de altitude, sem problema, não vai causar dano na sua aeronave. Eu já encontrei diversas vezes formação de gelo na minha aeronave, não tem problema nenhum, basta você perceber e tomar uma atitude. Agora vamos falar um pouco sobre o radar meteorológico. Normalmente quem tem radar meteorológico são aeronaves um pouquinho mais modernas, um pouquinho mais desenvolvidas, aeronaves que costumam voar por instrumento, homologadas para voar por instrumento. O radar meteorológico ele tem como principal finalidade detectar nuvens do tipo cumulonimbus e nuvens do tipo towering cumulus. Esse radar ele basicamente vai detectar o grau de atividade dentro dessa nuvem. Ele vai conseguir medir o quão pesada, o quão carregada está aquela nuvem à sua frente. Então, não adianta de nada você ter um radar meteorológico se você não souber interpretar as informações que o radar ele te dá. Existem uma infinidade de radares meteorológicos possíveis em uma aeronave. Então, tem vários fabricantes, vários modelos, enfim, não tem como eu ensinar cada um deles. Mas eu vou te dar uma ideia aqui geral de como funciona o radar meteorológico, as informações que elas são apresentadas para você. Normalmente, o radar ele vai dar para o piloto em uma tela as informações, as formações com algumas cores. Normalmente essas cores são verde, amarelo, vermelho e magenta. O magenta é aquele rosa, esse rosa aqui bem forte, bem pronunciado. Verde e amarelo normalmente são... O verde é o mais tranquilo, amarelo já fica um pouquinho pior, vermelho já é bem forte e magenta é uma atividade convectiva bem forte dentro daquela nuvem. Então, normalmente você vê aqui, ó, essa nuvem, você vê que tem a borda dela é verde, conforme você vai chegando perto do centro, você tem um amarelo e tem um vermelho. E nessa nuvem aqui tem um pontinho magenta só, nada muito significativo. Só que ainda assim, essa é uma nuvem que você teria que desviar. Via de regra, verde, normalmente não precisa desviar. Amarelo, se você quiser desviar para dar um conforto maior para o seu voo, ok, mas um amarelo também não vai trazer grande prejuízo para o seu voo. Vermelho, já vai bater bastante, você vai ter turbulência pelo menos moderada na área vermelha, moderada ou severa. Então, é bem interessante você desviar a partir do vermelho. E magenta é desvie a qualquer custo, porque está muito intensa aquela atividade convectiva lá dentro, tá? Normalmente vai indicar um CB, uma nuvem do tipo cumulonimbus. E aí, como é que você desvia de uma nuvem? Uma nuvem do tipo CB, como eu falei, ela tem um formato de bigorna. Então, aqui você tem uma nuvem CB em formato de bigorna, certo? Agora, é sempre interessante que você desvie para o lado do vento. Por quê? Porque se o vento está vindo para cá, ele está empurrando tudo que tem de ruim dessa nuvem para esse lado aqui. Então, por mais que às vezes você passe aqui pela lateral dessa nuvem, ainda assim o gelo, o granizo, a turbulência, tudo isso está sendo jogada para cá também. Essa área ela também é perigosa numa nuvem do tipo cumulonimbus, porque o vento está jogando tudo que tem de ruim para o lado. Então, por mais que às vezes você passe fora da nuvem, não estou passando dentro da nuvem, mas está passando um pouquinho fora, tudo bem. Mas se você estiver passando para o lado contrário ao lado do vento, o vento ele vai estar jogando tudo que tem de ruim para aquele lado. Então você pode ter granizo, você pode ter formação de gelo, você pode ter atividade convectiva, você pode ter tudo isso nesse lado também. Por isso que o recomendado é você, se você está em desviado da nuvem, você desvia para o mesmo lado do vento e pelo menos 20 milhas do centro do CB, do núcleo do CB. Ou seja, aquela área mais vermelha, a área mais magenta, aquela área mais forte é o núcleo do CB. Conta 20 milhas daí e desvia para o lado do vento que não tem erro, que provavelmente você vai fazer um voo super seguro. Agora eu trouxe para você alguns exemplos aqui de desvio de nuvem. Digamos que você está voando aqui. Situação 1. Você está voando e você encontrou uma nuvem do tipo cumulonimbus aqui na sua frente, no seu radar meteorológico. Você viu o radar meteorológico e ele te mostrou essa informação. Se o vento está vindo de esquerda, o que você vai fazer? Você vai desviar pela esquerda. Por quê? Se você desviar pela direita, você vai pegar granizo, turbulência, formação de gelo e por aí vai. Agora, se você tem duas células de CB, aqui são duas nuvens separadas de CB, só que elas estão uma bem próxima da outra, tanto que elas chegam até quase a se juntar. Teoricamente, daria para você passar no meio? Daria, porque essa região aqui é uma região mais fraca. Só que, se você passar no meio, o vento está vindo daqui, ele vai jogar tudo que tem de ruim dessa segunda célula para aqui para o meio. Então, você não vai estar respeitando aquela distância de 20 milhas. Por isso que o ideal é você fazer um desvio maior e passar pelo lado do vento de todas elas.
Agora imagina o seguinte, imagina que você chegou num momento que tem um paredão de CB. Tem CB para tudo quanto é lado e você não consegue passar para o outro lado. Nesse caso, ou o piloto ele aborta o voo e retorna para o local onde estava antes, né? Então ele faz meia volta e vai embora e não passa pelo CB, ou ele vai procurar o lugar menos pior no radar meteorológico dele. Por exemplo, aqui, se eu tivesse vários CBs aqui, eu ia escolher o lugar mais tranquilo, o lugar mais fininho, o lugar mais verde para poder passar no meio dali. Ia ter turbulência? Vai ter turbulência, pode ter granizo, pode ter formação de gelo. Enfim, vai do julgamento do piloto e, obviamente, do equipamento que ele está voando. Se, por exemplo, você tentar atravessar um CB magenta, um cumulonimbus magenta com um Cessna 152, você provavelmente não vai sair com o seu avião inteiro. Talvez não saia vivo dessa. Um Boeing 767, por exemplo, ele já tem muito mais chances do que você. Regras gerais de sobrevivência com relação a desvios de nuvem. Sempre que possível, desvie pro lado do vento e pelo menos 20 milhas do centro do CB. Se você estiver sobre vetores, ou seja, se você estiver sendo controlado pelo controlador de voo, ele que está controlando a direção da aeronave, ele está mandando você ir para uma proa ou outra, não aceite um vetor, ou seja, não aceite uma proa que esteja indo em direção ao CB ou um TCU. Informe para o controlador que tem um CB, que tem um TCU na proa e sugira uma nova proa. Sugira para ele uma outra forma que seja mais conveniente para você. O controlador, ele não tem como saber que tem uma nuvem na sua frente, então você tem que falar para ele se por acaso ele mandar você voar direto para uma nuvem. Sempre que você for fazer desvios, informe com antecedência para o controlador. Assim, ele pode planejar a separação da sua aeronave com outras aeronaves. Lembre-se que você provavelmente não vai ser o único realizando desvios. Então, o controlador ele também vai ter um monte de aeronave fazendo desvio e ele também vai estar com a carga de trabalho elevada. Não realize aproximações se tiver uma nuvem do tipo cumulonimbus na aproximação final. Você está vendo o aeroporto e você vê que tem um cumulonimbus exatamente na aproximação final, não é interessante que você faça aproximação. Por quê? Porque a probabilidade de você encontrar uma tesoura de vento ali é grande. Uma tesoura de vento pode ser extremamente perigosa para a aviação. Esse é um assunto um pouquinho mais complexo, tesoura de vento, então não tem muito como eu falar nessa aula. Talvez eu faça um outro vídeo explicando um pouco mais o que é a tesoura de vento. Da mesma forma como não é interessante você pousar se tiver uma nuvem do tipo cumulonimbus próxima da aproximação final, também não é interessante você decolar se logo após a decolagem tiver uma nuvem cumulonimbus. Por mais que ela esteja mais alta, abaixo de uma nuvem do tipo cumulonimbus, você pode ter microburst e wind shear, que são dois fenômenos meteorológicos que são perigosos para a aviação. Também evite sobrevoar a parte acima de uma nuvem cumulonimbus. Então, beleza, a cumulonimbus ela está vindo até aqui, ela faz aquela bigorna, então eu vou voar por aqui por cima que está tudo tranquilo. Provavelmente quando você chegar aqui, você vai pegar uma turbulência também. Você pode ter uma turbulência severa nesse ponto também. E lembre-se que se você está vendo uma nuvem e você consegue ver presença de raio dentro dela, aquela nuvem ela é uma nuvem de tempestade severa, então é uma nuvem perigosa para você. Não entre nessa nuvem. Bom, então é isso. Essa aula foi um pouquinho mais técnica. Falamos sobre o processo de formação de nuvens, falando sobre a classificação das nuvens quanto à altitude, quanto ao formato, né, stratus ou então nuvem cúmulos. Falamos sobre as nuvens que não têm um prefixo, que são aquelas nuvens baixas. Falamos sobre as nuvens alto, que são aquelas nuvens médias. E falamos sobre as nuvens cirrus, que são as nuvens altas. E também sobre a nuvem de grande desenvolvimento vertical, a cumulus e a cumulonimbus. E a towering cumulus também faz parte desse rol aí de nuvens com grande desenvolvimento vertical. Falamos sobre os tipos de nuvens, sobre cada um deles, todos os tipos de nuvem, exaustivamente. Falamos basicamente, passamos por todos os tipos, qual o perigo de cada um desses tipos, quais características de cada um desses tipos de nuvem. Isso muitas vezes é cobrado na prova da ANAC, tá bom? Mas não só a prova da ANAC, é extremamente importante para a sua vida como piloto. Acho que deu para ver que o conteúdo dessa aula é muito útil na prática. É um dos principais conteúdos que você tem que saber sobre meteorologia. Por fim, falando sobre desvios de nuvens. Como você faz para desviar das nuvens para conduzir o seu voo de forma segura? Eu te expliquei um pouquinho sobre quais nuvens que você deve evitar, quais nuvens que você pode passar por elas sem problema. Lembrando, voo visual, sempre desvie de nuvens. Beleza?
Bom, então essa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante. Espero que tenha sido bem proveitoso. E me deixa saber aqui nos comentários se você gostou desse tipo de aula. Uma aula trazendo um conteúdo mais técnico. Você prefere esse tipo de aula ou você prefere um conteúdo mais de carreira, de planejamento de carreira? Me deixa aqui sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Beleza? E não esquece de se inscrever no canal, lembrando que essa aula, basicamente, eu extraí ela do Projeto Voando Solo, que é o curso completo da Top Pilot, que eu explico tudo sobre as 5 matérias que você precisa saber para passar na prova da ANAC. Mas muito mais do que passar na prova da ANAC, para você ser um piloto seguro, um piloto bom, um piloto com embasamento teórico. De nada adianta você passar na prova da ANAC e depois você decolar e voar de cara em um CB. Lembre-se, aviação é coisa séria. Muito mais importante do que você passar numa prova é você garantir a segurança do seu voo e a segurança dos seus passageiros. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa aqui no comentário, não deixa de comentar se você gostou desse tipo de aula ou se você prefere conteúdo de carreira. Beleza? Um grande abraço e até mais!